Uma gestante diagnosticada com flurona, situação em que a pessoa contrai a Covid e a influenza simultaneamente, perdeu o bebê no 8º mês de gestação. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia. Gabriela de Souza Jesus tinha ido à maternidade por sentir falta de ar e apresentar tosses frequentes. Lá no local, ela realizou o ultrassom que detectou lentidão nos batimentos cardíacos do bebê. Apesar dessa alteração, os médicos alegaram ser uma condição normal e mandaram a gestante para casa para aguardar os exames. Quando ela pegou os resultados, descobriu que além da gripe H3N2, também estava com Covid e o pior, que o bebê dela tinha morrido. Para falar então sobre esse tema, flurona na gestação, eu converso agora com o ginecologista, o Dr. Diego Fraga Rezende. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Tarde News. Doutor, esclarece para a gente, por gentileza, do que se trata a flurona. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. A flurona, na realidade, de maneira bem simples, ela é a associação, ou seja, uma co-infecção, tanto pelo vírus coronavírus quanto pela influenza H3N2. E então, quais seria são a os presença sintomas? dos dois. Perdão, quais são os sintomas? Os principais sintomas, e isso é uma coisa que de fato dificulta muitas vezes o diagnóstico, porque por serem doenças respiratórias, os sintomas muitas vezes se misturam. Os 4 principais seriam febre, tosse, dor de garganta e a secreção nasal. A gestante que sentir um desses sintomas tem que procurar auxílio médico imediatamente? Importantíssimo que toda gestante, diante de qualquer sintoma respiratório, entre em contato com o seu médico obstetra ou procure um serviço de emergência para que seja feito o diagnóstico e o tratamento aí eficaz. E caso seja positivado, tanto a Covid quanto a influenza, o que a gestante deve fazer? Primeira coisa mais importante, Priscila, é o isolamento. Então, essa gestante precisa manter aí o isolamento respiratório para quebrar a cadeia de transmissão. Além disso, no caso da influenza, a gente tem um tratamento que já é preconizado com um antiviral, que é o Tamiflu. Então, é uma medicação segura na gestação, então ela pode sim utilizar essa medicação. E além disso, ficar atenta aí aos sinais de alarme, né, que podem ser sinais de piora de gravidade da infecção aí da flurona. Doutor, por que o senhor acredita que nesse caso específico essa gestante tenha sido enviada de volta para casa, mesmo estando grávida já no fim da gestação e com essas 2 infecções ao mesmo tempo? O que o senhor acredita que tenha acontecido nesse caso? Eu não tive, no caso dessa paciente específica, Priscila, os detalhes de todos os casos e também não acompanhei, né, um caso em específico. Mas a gente sabe que infecções respiratórias, incluindo aí a flurona, elas podem comprometer a oxigenação placentária, podem de fato levar a uma alteração na frequência cardíaca desse feto e nas formas aí mais fatais culminar para o óbito desses bebês. Então é importante que de fato essa gestante fosse muito bem avaliada, assistida, para que talvez pudesse ter sido evitado aí um desfecho mais trágico aí para essa paciente. Doutor, esse caso chama bastante atenção porque o bebê morreu já no fim da gestação, mas infelizmente isso também pode acontecer nos períodos anteriores, né? Primeiro trimestre. Sim, sim. Inclusive a infecção pelo coronavírus e aí com a influenza também são fatores de risco para abortamento. Então, se a gestante tem essa infecção aí nas primeiras 12 semanas, que seria o primeiro trimestre de gestação, ela tem um risco maior de abortamento. Já nas fases mais finais, um risco maior de parto prematuro e óbito fetal nas formas mais graves. Doutor, não é querendo assim assustar as nossas telespectadoras, mas que tipo de alerta o senhor faz para que as gestantes, né? A gente sabe que as gestantes já têm tomado cuidado, sempre tomam cuidado, mas agora ainda mais durante a pandemia a gente vê um cuidado maior, um cuidado acima. O que elas podem fazer? O que o senhor indica de alerta para evitar a contaminação com essas 2 doenças? De maneira geral, Priscila, os cuidados são os mesmos, né? É importante, no caso da gestante, por ser um grupo que está mais vulnerável a essas infecções, é muito importante que ela faça de fato o isolamento, as medidas de precaução, seja com a utilização de máscara, evitar aglomeração, os locais públicos mais fechados, a higienização frequente das mãos,
seja com água e sabão e com o álcool em gel. Tudo isso são formas importantes, inclusive a vacinação totalmente liberada para gestante, com um perfil de segurança bom. Então, é outra forma que entra como um aliado importante aí para evitar que a gestante se infecte e, por ser um grupo de risco, diminuir aí as formas graves de infecção pelo coronavírus e influenza. Doutora, a gente sabe que a gestante ela está ali sempre no ambiente hospitalar, fazendo o pré-natal, e a gente sabe que esse ambiente às vezes pode trazer mais risco até do que os outros. E aí esses cuidados têm que ser redobrados. Redobrados, importante que ela mantenha sim o acompanhamento regular no seu pré-natal, porque existem etapas importantes que devem ser executadas ao longo aí da gravidez, mas a gente sabe que de maneira geral os serviços têm se organizado, seja os serviços públicos ou particulares, em relação ao número de agendamento de paciente, evitar aí a superlotação na sala de espera, um intervalo maior entre as consultas, são medidas alternativas que tentam evitar aí essas aglomerações para que a gestante consiga fazer o seu pré-natal sem se expor tanto ao risco de infecção. Doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Tarde News, sempre trazendo informações tão importantes. Boa tarde. Eu agradeço, Priscila, o convite, estou sempre à disposição. Boa tarde.